pode falar hoje em ordem cronológica sobre as coisas mesmo. Porque se a gente for olhar número de finalização, foi olhar, sei lá, 17 a 16, Palmeiras e LDU, normal. Defesas do goleiro, 3, 4, 4 para o Carlos Miguel, 3 para o goleiro deles lá, normal, assim, nada de excepcional. Mas eu acho que a gente começa na escalação. A gente começa quando sai a escalação, colocam lá o campinho. Zaga. Gomes e Murilo. Colocou os cobras, certo? Normal. Alguém olhou Gomes e Murilo e falou, não, tinha que ser o Mikael, não, tinha que ser o Fux. Acho que não. Gomes e Murilo, estava todo mundo de boa. Problema nenhum. Kelvin e Piquerez nas laterais. Normal. Alguém estranhou alguma coisa? Acho que não. Ali acho que a gente faria a mesma coisa. Aí começa. A entrada do Martínez, do M. Martínez no lugar do Aníbal Moreno. A gente já tinha conversado aqui que o Aníbal Moreno estava abusando do direito de errar. Ele já tinha errado no jogo do Flamengo e ele já tinha sido o grande responsável pela eliminação na Copa do Brasil ao ser expulso. Ele garoteou cedo naquele jogo lá, né? Era de se compreender que o Aníbal saísse para a entrada do M. Martínez. Mas o Abel disse na coletiva, a gente vai ver já já, que ele saiu por lesão. Então não foi uma opção do técnico tirar o Aníbal Moreno, foi uma opção por lesão, por isso que o M. Martínez entrou. Andreas. Tem que jogar, chat. Andreas tem que jogar. Ninguém tem dúvida que o Andreas joga. E aí vem a escolha pelo Veiga. Na frente a gente não vai nem discutir. Pô, cara, esta live aqui está falando do Veiga desde janeiro. Desde que a gente começou a vislumbrar o Palmeiras do Mundial, o Palmeiras da janela, o Palmeiras... E eu já falava aqui para vocês que eu achava que o Veiga estava com um problema no Palmeiras, porque ele é ídolo. Falava para vocês que ou ele saía e ganhava um dinheirinho, ia jogar no Qatar, sei lá, ou ele fica para ser ídolo, porque ele é um cara muito importante nesses últimos anos. Mas que hoje, do jeito que o Palmeiras joga, com essa evolução que o Palmeiras teve, com as atualizações, como o Abel gosta de falar, do time do Palmeiras, eu não via o Veiga mais jogando nesse time. Eu vi o Veiga jogando no time B. Quando eu fosse jogar Campeonato Brasileiro e tivesse um jogo com um time misto, ele entra jogando principalmente no Allianz. Mas a escolha pelo Veiga ontem me causou estranheza na hora que saiu a escalação e acho que ela foi... Ela talvez seja a única coisa que a gente pode falar que é um erro, né? Eu não sei o que o Abel pensou, a gente vai ouvir ele já já. Mas o Veiga, quando você vai jogar contra um time equatoriano na altitude, você tem que priorizar um time físico, certo? Vocês concordam também, chat? O Galo fez isso na terça-feira. Você tem que ter mais fisicalidade, você tem que ter um pouco mais de correria e força e mordida, porque senão eles vão te atropelar lá. E acho que a escolha do Veiga, o Veiga é um cara que oferece muito pouco fisicamente, é um cara que oferece muito pouco na marcação. Mas, cara, vamos ouvir o Abel. Vamos ver o que o Abel falou para a gente discutir em cima. Em relação ao Emiliano e ao Aníbal, o Aníbal estava no banco, mas estava lesionado. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Foi um jogador que saiu no último jogo e está lesionado. Então estava lesionado, tá? Então a opção pelo M. Martínez não foi uma opção técnica. Nós viemos com 24, tínhamos 3 goleiros, não o podia utilizar hoje. O Veiga era aquele jogador que a missão do Veiga era muito específica, era sair e bloquear o número 33. Sair e bloquear o 33. O 33 era o Casares. Como ele chamava? Casares? É isso? Era um dos 3 zagueiros, não é? O cara que jogava na esquerda. Deixa eu olhar aqui já para a gente tirar essa dúvida. Mas eu acho que o 33 era ele. 33. Quinones, não é o Casares. Quinones que joga pela direita, quase como um ala, né? um lateral deles, que depois formava na defesa em linha. Mas ele jogou, estou vendo o mapa de calor dele aqui, ele jogou quase todo o tempo à frente do meio de campo. Um cara atuando mais pela direita. Então era fechar o 33. E fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. E fechar como terceiro médio quando estava no corredor contrário, tá? Então, se a bola fosse para o lado esquerdo da LDU, fechar como terceiro volante se a bola fosse para o lado esquerdo. Quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. E a missão do Murilo é muito fácil de que eu estava arrumando um negócio. Falei. Pera, eu estava arrumando um negócio, mas essa informação é importante, chat. Vamos ouvir de novo. O jogador que fez os 2 golos.
E a missão do Murilo é muito fácil de Voltei integrar errado. no corredor contrário. Voltei mal, Era peraí. sair e bloquear o número 33 e fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. A missão do Emiliano, o Abel, ele não queima jogador, mas ele dá umas dicas para nós, né? Então, se a missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos, que é aquele menino boliviano lá, bom, Villani, né? Bom menino. Temos um problema. Temos um problema. E a missão do Murilo é muito fácil de entender, eu já vos falei. Entendi que hoje era um jogo mais de duelos, um jogo mais físico. Então, se o Abel também sabia que hoje era um jogo mais de duelos e mais físico, se era físico, por que a opção pelo Veiga, então? Porque ele no primeiro tempo você fica praticamente com um cara a menos nessa mordida, né? E nesse quesito o nosso Villamil, bom jogador. Murilo tem essa capacidade, pelo jogo que fez hoje também. E portanto acho que foram 3 substituições perfeitamente normais, tendo em conta aquilo que era a nossa estratégia. O nosso adversário tinha 3 jogadores no meio campo, nós queríamos pressionar a primeira fase de pressão do nosso adversário a partir de um determinado momento, à frente da linha do meio campo. Não o conseguimos fazer e tu falaste na minha opinião, mas é só a minha opinião ainda muito quente. Há uma coisa que eu avisei os meus jogadores, que há uma coisa que esta equipa do LDU faz, porque senão não estava neste momento nas meias finais, é que compete muito e em sua casa é muito forte. Sobretudo na primeira parte não entendemos da forma agressiva e intensa que os nossos adversários entraram e fomos entendendo isso ao longo do jogo, mas apesar de nós não termos feito, na minha opinião, um bom jogo, não nos podemos esquecer, tivemos uma Tá, isso também é importante, vamos ouvir. Ele vai falar das oportunidades, né? de Roque na primeira parte para poder fazer, em frente ao goleiro, um remate do Veiga na primeira parte dentro da primeira área, na área, um lance no primeiro minuto da segunda parte do Lopes que bate no peito do nosso adversário, outro lance do Ramon que isolado chuta e o goleiro defende, e esta última do Flaco. Não fazendo um bom jogo, nós pelo menos destas 5 oportunidades, para quem quer estar à frente, pelo menos tem que uma, né, fazer professor? 1, 2. Eu também acho. Isso aí eu concordo com ele, tá? Então, assim, tem dois problemas, né? Tem o 3 e tem o 0. O 3, mérito da LDU, e também o Palmeiras jogando muito mal, a gente vai ver os melhores momentos agora, mas muitos jogadores abaixo. Mas o 0 foi um problema, porque o Palmeiras teve chances, né? E pelo menos uma tinha que ter entrado. Minha só. Pô, teve a do Sousa no final, teve a do Flaco no começo do segundo tempo. Mas, cara, minha, assim, era um 3-1, a gente estaria tendo uma conversa diferente hoje. Mas minha tinha que ter entrado e os caras erraram. Mas oportunidades, mesmo jogando mal, eles tiveram, então isso ele tem razão.